Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões estão construídos naquilo que é chamado decassílabo heroico, onde a tónica está na sexta e na 10ª sílaba. Ou é comumente dito que é a melhor métrica para aquilo que é a epopeia, uma vez que tem um vigor e um ritmo e traz uma gravidade a quem lê que acaba por, de alguma forma, transportar os eventos que estão plasmados no papel quase para o sentimento de quem está a ler. Esse rigor arquitetónico que, de alguma forma, foi aplicado por Camões neste seu texto, quase que podia ser descrito por uma outra palavra: cientificidade. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês, por causa do 10 de junho, por causa do Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, resolvemos chamar ou dedicar este mês às Tágides, ou seja, aquelas que inspiraram ou a quem Camões foi procurar inspiração para o seu tão famosíssimo texto. Mas sabe uma coisa? A cientificidade não respeita tágides, musas, ninfas ou gnomos. Mas em Portugal o que mais espanta é que as instituições que deveriam ter a cientificidade como um pilar para a sua tomada de decisão são aquelas precisamente que não querem saber dela. E acabam por decidir ouvindo quem? Jornaleiros e comentadeiros, que é uma coisa que não falta em Portugal. É um caso para dizer: tens cá disto, Evaristo. Depende se é uma musa, se é uma tágide. Mas a verdade é que cientificidade é que não vai haver. Digo eu que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio para este programa de sexta-feira que vai terminar a nossa semana. É nosso convidado de hoje, uma cara que já vai sendo habitual, que gostamos muito de receber, que tem já um largo e prestigiado percurso aqui connosco, o meu homónimo João de Sousa, que é consultor forense e é fundador e CEO da E4Si, uma empresa que dá consultoria forense. Boa noite, João. Obrigado. Boa noite, João. Obrigado por teres-me cá outra vez. Por estares aqui. João, eu utilizei de facto a palavra a cientificidade, digamos, nesta minha nota introdutória, porque devia ser a tónica da justiça em Portugal, seja das decisões que acontecem em tribunal, seja de todo o processo de investigação, mas embora alguns passos nestes últimos tempos tenham sido dados na direção correta, continua a ser uma decalagem muito grande entre aquilo que deveria ser a força da cientificidade nos argumentos e na tomada de decisão e aquilo que é na realidade. Nós somos muito humanos, demasiado humanos, todos nós. A emoção é que nos conduz, a emoção é que nos faz decidir,
A racionalidade é algo que nós aspiramos e que temos que fazer um esforço muito grande para a conseguir. Protocolos, disciplina, essas coisas todas são importantes. Equidistância? Equidistância das partes, se quiseres. E nós estamos a falar aqui de cientificidade, estamos a falar de justiça e estamos a falar de homens e mulheres que vão ajuizar outros homens e outras mulheres. E se nós não tivermos uma disciplina muito grande, científica, se não tivermos cientificidade, se não tivermos protocolos, o que é que nós vamos cair? Vamos cair na emoção, vamos cair no facilitismo, vamos cair no viés cognitivo, aquelas coisas todas que a gente já falou muitas vezes, cada vez que eu venho cá, e é isso que estamos a verificar diariamente, nas decisões que vemos dos casos. E tu achas, e vamos depois mais adiante falar sobre isso, e tu crees que este tsunami de comentários que se ouve na televisão é um valor acrescido para isso, ou antes, pelo contrário, funciona quase como uma força de atrito? Não, a informação, isso podíamos comparar os comentários com, por exemplo, o fenómeno da internet. A informação tem que fluir, tem que existir. Temos é que depois dotar as pessoas de formação, de capacidade, de cultura, de inteligência, de sapiência, que ainda é um patamar mais alto, para conseguirem filtrar aquilo que nos chega. O que nós temos isto é humano e atravessou os séculos. Nós temos a informação a chegar como nunca chegou, temos pessoas que são o veículo dessa informação, temos órgãos de comunicação social que só conseguem veicular a informação se a tiverem consigo, não há tempo para fazer jornalismo de investigação, não há dinheiro para o fazer e tem que haver a rapidez e a velocidade dos tempos. Eu não estou aqui, não vou dizer que toda a gente faz isso, mas a generalidade das pessoas, ou a generalidade dos profissionais do jornalismo fazem isso. E isto leva-nos a uma questão... Não vamos para o jornalismo, senão ficamos aqui. Vamos começar por pequenos avanços e pequenas situações que, de facto, te fazem ter, digamos, uma maior esperança de que alguma coisa pode mudar no paradigma da expectativa. Esperança é um bocado emocional. Expectativa tem a ver com a racionalidade. Ótimo, expectativa. Mas como temos aquele ditado que a esperança é a última coisa a morrer. Como eu tenho esperança que um dia consiga ter uma farta cabeleira. Mas isso é outra história. João, eu sei que no caso Lucas Miranda, o jovem que perdeu a sua vida em condições dramáticas, houve um avanço e tu, por si, faz parte da equipa que está a ajudar a mãe neste caso. O Lucas Miranda é um caso que já se vem a arrastar há 2 anos e eu já o acompanho há 2 anos. No final de todo o processo em que tentámos, porque somos assistentes, a mãe constitui assistente, eu sempre fiz parte das várias, houve 2 advogadas antes e agora a equipa que eu faço parte, a equipa multidisciplinar, que nós tentámos ter acesso ao processo e nunca conseguimos. Lá está a emoção, as coisas. Estamos a falar do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, era um sítio onde eu trabalhava anteriormente, e o que é que se passou? Passou-se que quando tivemos acesso ao processo, eu verifiquei que havia, de facto, uma má leitura daquilo que era a autópsia. Porque este caso é muito complicado e até, de certa forma, é um bocado rocambolesco. São 2 jovens que dizem que mataram o outro porque ele o pediu. Não é? Nós não temos autópsia psicológica em Portugal, nem sequer a Polícia Judiciária tentou fazer alguma coisa desse género, que é muito importante nestes casos de suicídio, ou até nisto do suicídio a pedido da vítima. Nós depois temos uma polícia que recebe os relatórios da autópsia, sem estar presente nas autópsias, e depois toma decisões sem olhar para aquilo que está lá de facto escrito. E neste caso nós olhamos para aquilo e o que é que fizemos? Fizemos uma nova acusação. Ou seja, o assistente pode fazer isso. E então reformulámos a acusação, estamos a trabalhar, como estamos a trabalhar ao lado do Ministério Público, e o que é que se verificou? Ouvido o perito, percebeu-se de facto, explicado ao coletivo e ao tribunal do júri, porque nós também pedimos um tribunal do júri, explicaram que de facto a morte não tinha sido pelo tal golpe mata-leão e uma asfixia, mas sim traumatismo crânioencefálico graves. E isso já estava na autópsia. A interpretação é que foi mal feita. Falando em cientificidade e fazendo aqui a comparação, este coletivo esteve bem, fez uma coisa muito difícil do ser humano, que é humildade. Eu não sei, pergunta quem sabe. Nós temos outro caso, que saiu agora a sentença, o acórdão, em que o Cláudio Coimbra, que é o cliente que eu represento, apanhou 20 anos por
pela morte a infeliz morte do agente Fábio Guerra da PSP, e nesse caso nós pedimos para estar o perito presente, e eu tenho 18 anos de Polícia Judiciária, mais os anos que estou cá fora enquanto consultor, que já vão 5. Eu nunca vi nenhum caso em que o perito médico-legal não fosse chamado para esclarecer o tribunal, e o coletivo de juízes, presidido por uma ex-formadora do Centro de Estudos Judiciários, não permitiu que o perito estivesse presente e que explicasse a autópsia. Mais, que isto é risível se não fosse dramático. Temos um jovem de 20 anos condenado, temos outro 18 anos condenado, e temos a morte do Fábio Guerra, que depois, se houver um recurso, e se o recurso estiver provimento, aqueles pais não vão perceber porque é que o filho morreu, e estão os autores da morte cá fora, porque não foi parado. Temos um Ministério Público que diz o seguinte: ipsis verbis. E tem as gravações do tribunal, e depois a por si até fará a divulgação disto, que o objetivo é que as pessoas percebam estas coisas. A certa altura, o seu procurador diz que eu consultei a Wikipédia para ver as lesões e estou esclarecido. Até mais, eu pensava que havia só amígdalas na garganta e também existem no cérebro. Quando eu tenho um procurador, um magistrado, a dizer uma coisa destas, nós estamos no campo do não sei o quê. Estás a ver porque é que eu incluí os gnómenos? Os gnómenos, daqueles que... Porque, só para que as pessoas saibam, a Wikipédia não é 100% correta. Aquilo qualquer pessoa pode chegar lá e acrescentar algum tipo de informação que pode estar lá errada durante o período de tempo até que alguém eventualmente corrigir. Mas por uma questão emocional, porque os procuradores e os senhores juízes são humanos, não permitiram num fincapé irresponsável, injustificado, que a equipa de defesa do Cláudio Coimbra tivesse provimento, ou fosse deferida a audição. Porque há uma coisa interessante, e permite só explicar isto rapidamente. A autópsia, ao contrário do que diz a senhora Presidente do coletivo, não se restringe ao que observa o perito. O perito observa, existe aquela lesão. Depois, com a informação que chega ao perito, e essa informação é sempre deficiente, porquê? Porque a PSP na altura fez o seu auto, a PJ também, e não se sabe o que é que passou ainda, as circunstâncias do que se passou. Entretanto, não há nenhum inspetor da PJ na autópsia presente, por isso é que chamámos o diretor da Polícia Judiciária, o Dr. Luís Neves, que disse: vamos a umas, não vamos a outras, é conforme calha. Isto não cabe na cabeça de ninguém. A senhora inspetora foi muito humilde e capaz e até verdadeira, e disse: eu não fui à autópsia. E aquele perito faz a autópsia, dá um resultado de acordo com a lesão que ele observa, e diz: é compatível com a informação prestada, ou seja, pontapés na cabeça. E nem é na cabeça, é na região do pescoço. Mas não diz que provocou... O que ele não diz é que esta lesão, há um nexo de causalidade entre esta lesão e esta ação. Há um nexo de causalidade entre esta lesão e a morte. Existe um vídeo que já foi passado montes de vezes na televisão, os canais do costume passaram o vídeo, a CNN TVI passou o vídeo logo, sem som, e um dos jornalistas, o Sr. Henrique Machado, disse: os senhores estão a gritar polícia, polícia, vamos qualificar o crime porque isto é horrível. Ficou provado que ninguém gritou polícia, nem sequer havia áudio naquilo, né? E isto é que lá está a tal informação institucional, e a grande questão é esta: se por acaso o perito, o professor doutor João Pinheiro, que é uma pessoa que até tem um doutoramento em lesões no pescoço e no ocioide, e foi, por acaso, meu professor de medicina legal, se ele visse o vídeo, ele constataria que a única imagem que existe em que é possível fazer o nexo de causalidade entre a lesão que aquele infeliz agente da PSP teve e os eventos passados foi não os pontapés na cabeça, mas um soco direto na região do pescoço. E isto aqui é gravíssimo pelo seguinte: aquele tribunal, escudado na emoção, em não querer dar razão, não é? Porque a gente tem que ser humilde e dar razão a quem tem razão, não quis chamar o perito e disse: o perito só tem que olhar para a lesão e mais nada. Não é olhar para a lesão. O perito tem que olhar para a lesão e contextualizar com aquilo que se passou. Porque esse é que é o grande desafio do ser humano em relação à cientificidade, não é? A cientificidade está-se a borrifar para as nossas emoções. Perdoa-me, deixa-me só dizer-te isto. O Sporting é o melhor clube do mundo, mas o Benfica tem mais títulos.
e o Porto também. Mas o Sporting continua a ser o melhor clube do mundo. E sou obrigado a concordar contigo. E sabes porque é que o Sporting é o melhor clube do mundo? Porque tem, ou teve o Joaquim Agostinho e o Carlos Lopes. Mas, no entanto, o Benfica continua a ter mais títulos. E o Sporting é o melhor porque é o meu clube. E deixa-me só colocar isto em cima da mesa. Obviamente, nós estamos a tentar tornar esta nossa conversa um pouco mais leve para que as pessoas entendam. Sim. E não estamos de todo a trivializar o que aconteceu. Duas situações que aqui me causam surpresa, e mais uma vez nós neste programa estamos a falar em todo o processo que leva a justiça a tomar decisões. Hoje é com estas famílias, no futuro, eventualmente, até poderá ser com alguma das nossas famílias. A minha, famílias. Quem está aqui neste estúdio. E dois casos, duas questões que me surpreendem. Primeiro, eu creio que o corpo, inclusive, nem sequer é notificado o hospital de que aquele corpo era suspeito de ter sofrido um homicídio e são retirados os órgãos internos e depois... Eu que vejo de fora, que sou leigo e que não percebo nada disto, eu sei que tu não gostas da frase, mas é assim, será que há alguma pressão adicional porque envolve ex-comandos ou comandos e polícias de segurança pública para que uma conclusão seja atingida rapidamente? Nós não podemos esquecer, e eu não gosto que as pessoas se esqueçam do seguinte, eu servi a Polícia Judiciária durante 18 anos e eu tive 2 casos terríveis de mortes de agentes da PSP. Ok? Eu, inclusive, tive que lidar com os pais e estar a dizer às pessoas que eles tinham desempenhado bem, que o indivíduo é que foi muito ardiloso e malvado. Lá está a emoção. E é terrível. Eu queria também dizer o seguinte, a Polícia de Segurança Pública tem que ter melhor formação. Os seus homens têm que ter mais suporte e apoio das FIAs e tudo mais. Porque, perdoem-me dizer isto, mas 6 indivíduos não conseguirem dominar 2 é muito complicado. Deixa-nos a todos apavorados. Okay? Dito isto, pegando no que estavas a dizer, foi invocado que o agente Fábio Guerra não tinha constituição suficiente para estar a receber aqueles chocos ou aqueles pontapés e que, inclusive, tinha 55 quilos. Isto foi invocado pelo Ministério Público, o tal senhor das amígdalas na garganta, que depois descobriu que na Wikipédia, e também pela senhora juiz para o desvalor da ação dos 2 arguidos e dizer que foi uma coisa brutal. O agente Fábio Guerra não tinha 55 quilos. O agente Fábio Guerra, ou o cadáver do agente Fábio Guerra, é que tinha 55 quilos porque a Polícia Judiciária não salvaguardou o facto junto do hospital de que aquele era um corpo, que era um objeto de investigação, porque é mesmo assim, perdoem-me, a partir daquele momento passa a ser um vestígio, passa a ser algo que nós podemos avaliar e estudar para perceber o que se passou. Portanto, mais uma vez, a cientificidade, a emoção e tudo mais. Dizes-me que, e perguntas, o que é que está por trás disto? Eu digo-te só factos. Logo no imediato apareceu o almirante a dizer que era uma vergonha para os fuzileiros e que isto não era assim, não era assado, condenou-os em praça pública. O Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a mesma coisa. A seguir foi atribuída uma indemnização à família, que deve ser sempre atribuída, mas logo sem ter julgamento ocorrido. Foram retirados do estabelecimento prisional de Tomar e colocados logo numa prisão comum. Foi retirado o estatuto de fuzileiros. Isto não pode ser assim. Uns querem ser Presidentes da República, outros querem estar de bem para onde o vento sopra. E não podemos estar nisto, porque estamos a falar do quê? E eu reitero. Amanhã ou depois, quando se fizer o recurso e 3 juízes da relação, à semelhança daqueles 3 juízes do coletivo que agora em Setúbal avaliaram o caso do Lucas, vão dizer assim, isto está mal, isto não pode ser, isto invalida tudo, isto vai contra o princípio da igualdade de armas, isto vai contra o princípio da verdade material, o Ministério Público tem a obrigação de fazer o seguinte, a verdade material dos factos, seja para inocentar, seja para condenar. Sempre. O Ministério Público não pode ser parte. Tem que se perceber, por exemplo, que os inspectores da Polícia Judiciária, quando vão prestar declarações, e não estou a pôr em causa a idoneidade de ninguém, estou só a falar de emoção, vão defender o seu trabalho. Eu, quando ia lá, defendia o meu trabalho. Agora, se eu defendo o meu trabalho, porque de acordo com a autópsia, com a presença que eu tive na autópsia, com o relatório da perícia médico-legal é X, é uma coisa. Agora eu dizer, eu não estive na autópsia, vamos lá uma vez ou outra, como disse o Diretor Nacional, e ele é um grande bandido, até porque se vê ele dar socos e toda a gente cai,
Ele até podia ter dado 20 pontapés na cabeça do falecido agente Fábio Guerra, só que ele não deu, ou não desferiu, o golpe mortal. E o golpe mortal está documentado. E eu depois tenho gente que vai à Wikipédia e tenho gente que diz que o perito médico-legal só tem que olhar para a lesão e não contextualizar com mais nada. Isto vai contra todas as boas práticas, contra a legisarte isto tudo. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, na ciência, o que é que fazem? Fazem os blind tests. Que era aquilo que eu fazia cá quando estava na Polícia Judiciária. Eu levava um vídeo, não mostrava o vídeo, só mostrava no fim. E às vezes o perito, inseguro, Sr. Inspetor, mostre lá, mostre lá. Não, vamos fazer isto. E a senhora, ou o cadáver, tem uma lesão no parietal direito. Ok. Então foi como? É o filho que tinha uns paus em casa. Não. Está uma mesa partida onde a senhora bateu com a cabeça porque teve um AVC e, entretanto, faleceu. O perito, depois de ver aquilo, depois de ver a mesa, depois de contextualizar com tudo aquilo que eu dei a seguir, nunca vai dizer que foi a morte causada pelo filho. Isto é um caso real. João, e isto leva-nos então para aquilo que pode ser eventualmente o que acontece a seguir. No mínimo, imagina o que é estes pais assistirem, se não a retirada completa da acusação, o diminuir das penas. Ou seja, infelizmente estão a ser vítimas duas vezes por causa da justiça. E quem é que aquelas pessoas que eles estiveram lá na sala, que eu vi as pessoas, que eu estive durante o julgamento, aquelas pessoas estão a confiar cegamente no coletivo, no tribunal do júri, naquela gente toda. E depois, além disso, é mais fácil a eles fazerem o coping, fazerem a catarse do luto e da dor brutal e imensa que eu nem consigo compreender, nem consigo me identificar. Tenho 4 filhos, nunca perdi nenhum. Aquilo é uma loucura, deve ser uma dor inimaginável. Mas terem que estar a ver aquilo tudo e de repente reverte a decisão. E depois ainda vamos à injustiça dizer não, foram estes juízes que quiseram, porque os outros estiveram bem. Não estiveram nada bem. E nós temos, e eu até sou exemplo vivo disso, várias decisões e vários processos que correm na justiça e que estão a acontecer, em que estamos a ver que afinal as coisas não são mesmo assim. Olha, e João, para que as pessoas entendam o aleatório que pode ser eventualmente um percurso na justiça, que não desejamos obviamente a ninguém, nós temos aqui 2 juízes, no caso do Lucas Miranda e no caso do Coimbra, do não Cláudio é? Coimbra. Do Cláudio Coimbra, em que até pede uma réplica para que possa entender e assume ser um leigo e o outro nem sequer... Nós não podemos estar à mercê do vento. Não. Dr. Pedro Godinho, presidente do coletivo do Tribunal do Júri de Setúbal, do caso Lucas Miranda. A gente tem que chamar as pessoas pelos nomes. E eu sou insuspeito, porque ele até deu um despacho no processo a dizer que eu não podia estar presente. Porque depois a Polícia Judiciária desta vez não foi um tiro na banheira. No caso do Lucas Miranda foi outra coisa. Por causa de uns dentes, que era para fazer identificação de ADN, disseram que eu fiquei com os dentes e não quis dar os dentes. Portanto, desta vez, felizmente, saí da banheira, fui para o dentista. Perdoa-me. A questão é esta. E ele até deu um despacho a dizer não, que o senhor não pode estar porque o perito, apesar de tudo e daquilo que é o seu currículo, não pode estar porque esteve envolvido aqui numa situação que não é muito clara. Pronto. E este doutor Pedro Godinho, com base naquilo que foi a acusação que fizemos nós, a apoiar a do Ministério Público, chama ao perito e diz ao perito: o senhor explique, por favor, porque eu sou juiz, sou um leigo na matéria, o que é que está aqui em causa. Doutora Helena Suzano, presidente do Tribunal Coletivo, presidente do Coletivo de Júris do Tribunal de Júri do caso Cláudio Coimbra, Fábio Guerra, ex-formadora do SES, Centro de Estudos Judiciários. Não, senhor, não é preciso ter o perito, que eu estou plenamente esclarecida e sei tudo o que é que havia para saber, e até porque eu li o relatório da autópsia e está tudo bem. Mas espera lá, João, a nossa vida... Eu não sei se o Dr. Pedro Godinho foi formado pela doutora Helena Suzano. Eu não sei se a nossa vida pode estar, digamos, aqui de uma forma tão aleatória. Quanto é que apanhaste? Apanhei 20, o acúmulo jurídico. Quem era? Foi aquela juíza. Tiveste azar. Olha, eu tive sorte. Eu, quando vinha para aqui, chamaram-me a atenção para uma publicação no LinkedIn de uma juiz. E ela diz o seguinte, uma publicação até extensa, diz o seguinte: os senhores advogados têm que deixar de ser subservientes aos juízes, têm que pôr em causa o que os juízes dizem, não têm que, quando o juiz, olha, Sra. Doutora, desculpe lá, mas isso já foi perguntado, porque o juiz é que está ali a dirigir os trabalhos. E muitas vezes o juiz diz, Sra. Doutora, desculpe lá, isso foi perguntado, não interessa. Eu tenho um caso agora.
em que a juiz que está a fazer uma memória futura para uma criança supostamente abusada, que já sabemos que não foi, no final do caso todo, e a meio de julho vai-se saber isso, que é um trabalho também que por si esteve com a equipa multidisciplinar, com a SPAS, com a que trabalha, com o escritório de advogados. A juíza às tantas pergunta à criança o seguinte, numa memória futura em que está a juiz, o procurador, os dois advogados, depois eles começam a falar uns com os outros, mas o que é perguntar à menina? Por interposta pessoa e está ali a criança a ouvir aquilo tudo. Isto é de loucos. E às tantas havia a dúvida se a menina já sabia da história ou se foi induzida pela mãe, pela amiga da mãe, e diz a senhora juíza à menina, diga uma coisa, tu já tinhas ouvido antes ou depois? E diz a menina, antes e depois. E diz a juiz, pronto, não te lembras, não é? E entretanto diz a advogada, desculpe. A menina disse antes e depois, desculpe, doutora. Isto, eu estou a dizer ipsis verbis o que está na gravação. A gravação vai sair. Desculpe, doutora, eu estou aqui, sou imparcial. E nós não estamos aqui a fazer nada, portanto, a menina não sabe ao certo. Isto está documentado. Tu sabes perfeitamente, eu tenho que ser como a mulher de César. Sim. A mulher de César, a mãe, a tia e a irmã. Está bem? Portanto, eu tenho tudo documentado. Isto que eu digo, eu vou expor e vou mostrar. E isto tem que ser estudado por quem é responsável, pelo SES, por toda a gente. E esta juiz diz uma coisa que ela até diz, vou ter muita gente a cair-me em cima. Mas os senhores advogados é que têm que ter a mão firme e não deixar que o juiz lhes corta a palavra, etc e tal. Porque... A tal publicação que tu... E no LinkedIn. Eu tenho, não vou ver agora, eu tenho aqui o nome da senhora, que eu lembrei-me agora isso de repente. Mas a questão é esta. Os advogados são um pilar de tudo aquilo que nós estamos a falar. Até porque eles, com o dever de patrocínio, podem pôr em causa, em teu nome e em meu, tudo o que se está a passar. E o senhor juiz, o coletivo e toda a gente, não tem que levar aquilo a peito e a mal. Porque neste caso do Cláudio Coimbra, nós apresentámos um vídeo a explicar aquela situação toda, porque não está lá o perito, temos que nós explicar. E se há dúvidas, venha ao perito. E depois diz-se, atenção, que o seu procurador está a lavrar em erro e o procurador achou que aquilo era uma ofensa pessoal. Há bocado estamos a falar de Marlon Brando. Não é nada pessoal, é só negócios. Neste caso não é negócios, mas é a justiça. Tem que se deixar, de uma vez por todas, de ter vacas sagradas nestas coisas. Porque isto já está estudado internacionalmente. Os juízes, se estiverem num dia de chuva e se estiverem a decidir num dia de chuva, dão menos pulseiras eletrónicas. Isto está tudo estudado. Isto está estudado em Inglaterra, nos Estados Unidos. Utilizando aquela palavra estranha, né? Cientificidade. Exatamente. É? Olha, e João, agora se calhar toca aquilo que tem sido... eu não vou dizer a importância, mas verdadeiramente a presença do jornalismo e dos comentários relativamente a N casos. Sendo que nós vamos vendo algumas plataformas de comunicação social, inclusive, a ter acesso à informação quando nem sequer as equipas de defesa... Nem os juízes. Tiveram. Eu sei que é importante. Ainda me lembro de um famoso presidente americano que acabou por causa de jornalismo de investigação. Mas isto vai um pouco mais além. Eu aqui vou usar a frase do Flaubert. Agora que tenho as mãos queimadas, posso falar sobre a natureza do fogo. Eu fui condenado por violação de segredo de funcionário agravada. Na altura reconhecia, sou o único na Polícia Judiciária que falava com os jornalistas e que podia dar informações. Mas a questão é esta. Eu conheço perfeitamente... Não sei se és o único. Eu conheço, não, mas um homem que é homem só assume aquilo que faz. Olha, já vou dar alguns nomes para ver se tu reconheces. E não atira para cima dos outros. A questão é esta. Eu conheço o métier, conheço as pessoas. Também naquilo que faço no meu trabalho, eu preciso da imprensa e falo com eles. Eu só queria uma coisa. Era as mesmas 4 linhas, vamos imaginar, que dão à outra parte. As mesmas 4 linhas que tem o Ministério Público, as mesmas 4 linhas que tem a Polícia Judiciária, as mesmas 4 linhas para a defesa das pessoas que eu represento e da sociedade de advogados, para quem quer que eu esteja a trabalhar. Porque, e sei do que é que estás a falar, eu sei que passas por lá e vais ver o blog da É Por Si. Eu aguardei 8 anos, que é um bocado doentio, mas eu aguardei 8 anos para ver se as coisas mudavam ou não mudavam. E, entretanto, estou a trabalhar. Eu trabalho agora em representação dos meus clientes. Eu trabalho para o cliente. Eu não trabalho para a TVI, não trabalho para a SIC, não vou fazer comentário. Ou quando vou lá, o comentário é para o cliente e as pessoas têm que compreender uma coisa. Aquilo que eu faço é sempre para o cliente. Ok? Quando estou, enquanto João de Sousa, ou arguido, que eu sou muitas vezes, que eles estão sempre a constituir-me arguido, isso é o João de Sousa. Eu trabalho para o cliente. E eu aguardei 8 anos para ver se as coisas mudavam. E depois, agora, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer o que tenho que fazer, porque é por si, auxilia na
e na justiça. Na injustiça e na justiça. E é quase que uma coisa minha, quase paladino, é Dom Quixotesco. Mas Dom não, Quixotesco. não é uma vendetta. Não, vendetta não, vendetta não. Uma vendetta, se eu assumisse isso, era um bocado baixo e medíocre da minha parte. Portanto, sou o Dom Quixote. Não gosto é que me façam mal e admiro Cristo brutalmente e não consigo dar outra face. E a questão é esta. Há quem diga que eu dou a outra, mas só tenho duas. Exatamente. A questão é esta. Quando eu tenho um jornalista a quem faço chegar a informação, a quem me entrevista e tudo mais, e coisas gravíssimas que mais tarde vieram-se a comprovar que eram gravíssimas e provadas, que diz, João, nós não podemos pegar nisto que nos estás a dizer porque nós temos de ter boas relações com o PJ e vivemos disto, está tudo dito. Eu aconselho as pessoas a irem ao blog chamado É por Si. Por Si. É mesmo o site da empresa e depois tem publicações. Nas publicações onde realmente não divagas, mostras factos Sim. e mostras inclusive a imagem dessa troca de mensagens WhatsApp tida há 8 anos. Há 8 anos atrás. A única questão aqui é que, do meu ponto de vista, tem a ver com o caso Etopeira, tem a ver com os mails do Benfica, o Etopeira. Exatamente, tem a ver com esta, permite-me a expressão, promiscuidade entre a polícia e os órgãos de comunicação, mas envolve aquele que é, pelo menos à data, o atual Diretor Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. É verdade. É verdade. Então, isto é assim. Vamos lá ver as coisas. A Polícia Judiciária, o Ministério Público tem que ter gestão da comunicação. Ponto final, parágrafo. Eu não preciso de dizer que o indivíduo é muito mau. Eu não preciso ter a Tânia Laranjo a fazer grandes comoções. Eu não preciso de ter, por exemplo, como foi esse o caso do jornalista Henrique Machado, a apresentar um vídeo a dizer que os polícias tinham se identificado quando o vídeo nem sequer tem áudio. Eu não preciso nada disso se eu fizer o meu trabalho como deve ser. Eu não preciso gravar o Sócrates a chegar no aeroporto, eu não preciso de mandar cá para fora as gravações do Sócrates a irritar-se aos gritos, porque isso é tudo gestão de imagem. É tudo mostrar uma imagem das pessoas. Por exemplo, neste caso do Cláudio Coimbra e do Fábio Guerra, aparece o Cláudio Coimbra todo suado, com as luvas de boxe, etc. e tal. Eu depois fiz uma publicação num dos textos que eu faço e aparece o Cláudio Coimbra, por acaso até tinha um ursinho na mão e não sei o que, não sei o que mais. Porque é que havíamos de apresentar de uma maneira ou noutra? Mas isto é as leis do jogo. Sim. Eu não posso é que instituições, que têm que ter uma idoneidade muito grande, e jornalistas, e não são todos, atenção. E diretores nacionais, embora não fosse na altura da Exato. troca. E diretores nacionais da Polícia Judiciária e de Unidades de Combate à Corrupção, que possam ter abertamente, porque está publicado, eu também publiquei as próprias transcrições das escutas, uma relação que eu até acho que aquilo é pautado por um sentimento de impunidade e por uma estupidez humana brutal. Eu tenho um jornalista que diz assim, doutor, como é que é a operação? É amanhã ou não? Às buscas? É que eu já estou velho para acordar cedo. Isto está lá. Vocês consultem o site que está lá. Claro. Quer dizer, e o senhor diretor da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária é que vai revelar ou não se há uma operação ou não, porque aquele jornalista João, vai acordar cedo. Isto vai além daquilo que é a conhecida e necessária, pelo menos noutros países, relação entre a comunicação social e os órgãos de investigação criminal. Eu recordo-me perfeitamente que foi um trabalho conjunto da comunicação social, juntamente com o FBI, que encontraram a cabana do Ted Kaczynski, o Unabomber, que morreu agora esta semana. Sim. E que a única coisa que o meio de comunicação social solicitou ao FBI é, olha, uma vez que nós os ajudamos, digam-nos as horas para nós colocarmos uma câmara à distância. Está tudo bem. E a outra colaboração costuma existir muitas vezes, no sentido de tentar fazer com que o suspeito apareça, informações falsas relativamente ao crime para tentar provocar alguma coisa. Isso está tudo... E é uma gestão sábia e prudente. Mas eu vou dizer mais. Os jornalistas não têm que estar sob a alçada do Ministério Público nem da PJ. Os jornalistas fazem o seu trabalho de investigação e vão por aí fora. Eu não posso ter jornalistas cujo trabalho são fugas de informação por parte das instituições que deviam ter o dever de salvaguardar o segredo de justiça, porque ele existe. Eu também não estou de acordo com o segredo de justiça. Acho que é uma coisa absurda, a não ser para os casos de crimes sexuais ou
outras questões como essas. Mas a questão é esta, porque o segredo de justiça, quando há uma notícia ou qualquer coisa, que há uma detenção, a investigação tem que estar toda feita como deve de ser. Porque a partir daquele momento há coisas muito fundadas para o indivíduo ser preso, porque senão estamos a prender para investigar. Pronto. Mas o que também não seria inédito em Portugal. Mas a questão é esta, e o jornalista tem que ser independente, o jornalismo é a melhor coisa que existe, mas o Alexis Tocqueville, quando falou da democracia na América, falava que o jornalismo era fundamental, estamos a falar do século XIX, para um regime democrático, porque é preferível ter mau jornalismo do que ter jornalismo nenhum, e é tão bom quanto isto. Joana Corte Real, uma colega tua, da SIC, é ela que encontra os outros sacos com os restos mortais daquele caso no Cadaval, não é? E que depois diz, olha, está aqui mais, porque teve lá a PJ, andou, fez aquilo que eles dizem sempre em tribunal, que é as declarações, foi um exame minucioso e muito correto e exato, não é? Como fizeram na banheira da casa do Luís Grilo, e depois é a Joana Corte Real que vai lá e diz, olha, mas há aqui mais. E depois, ao longo dos dias, consoante a Joana Corte Real ia andando a fazer, porque ela tinha que se afastar. Agora vão afastar, porque está aqui circunscrito, por aqui. Olha, está aqui outro. Isto é verdade, eu não estou a brincar, não estou a ser irónico. Posso estar a dar um tom mais jocoso, mas isto aconteceu. Portanto, o jornalismo é útil. Mas, João, a mim parece-me, eventualmente, é que não estamos perante, digamos, o noticiar factos, mas a questão do comentar factos. E ainda mais, eu creio que há uma entrevista que tu dás e tu tens anticorpos com a comunicação social. É bom para as infecções, anticorpos? Eu sei que tu és agnóstico ou ateu, mas só Deus sabe porque é que tu terás esses anticorpos, não é? Tem que ser estudado cientificamente. Ele não me gosta. É que até quando dás entrevistas, elas são completamente descontextualizadas. Sim. Sim. Há uma entrevista recente que acho que... É uma entrevista, é à porta do Tribunal de Setúbal, quando há aquele volte-face na questão do Lucas Miranda, por causa da autópsia. E eu dou entrevista a 2 órgãos de comunicação social. O primeiro que me aborda diz, doutor, não se importa, não, tudo bem, é a TVI, a CMTV junta-se. Estás a ver? Eu, se fosse a ti, começava a acreditar em milagres. Afinal, a CMTV... A CMTV juntou, e por acaso até disse que era João de Sousa, ex-inspetor da Polícia Judiciária, consultor forense, faltou o resto, corrupção, não sei o quê, banheira, Rosa Grilo, que eles fazem sempre... As barras de ouro, eles fazem sempre essa coisa toda, mas... eu dou a entrevista está gravada. Eu, por acaso, até publiquei um excerto porque invoquei a situação da doutora Helena Suzano não querer ao perito e o doutor Pedro Godinho quis, e é uma questão de bom senso. E, entretanto, por acaso não passou nada da TVI. Não passou. Por acaso, a mãe do Lucas é que me telefona e diz, doutor João, já viu o que a TVI está a dizer? Fiquei muito, muito triste com aquilo, assim, mas o que é que está a dizer? Mas por causa da entrevista, não, o senhor nem sequer apareceu. E eles tiveram 5 minutos a entrevistar, mas sei que aquilo não é 5 minutos, depois é editado. Por isso é que eu repito muitas vezes a mensagem, que é para depois não editarem a coisa de pernas para o ar. Não terem tempo. A técnica. E a questão é esta, é que a TVI dá a notícia completamente ao contrário. À revelia do que se passou dentro da sala do tribunal, e ficámos todos. Eu falei depois com os advogados, estava a falar com a mãe, assim, mas doutor, mas o senhor diz isto, é porque é engraçado. Porque na gravação da CMTV vê-se o microfone da TVI e o da CMTV na minha cara. A TVI depois dá a notícia e aquilo sai tudo ao contrário. Mas lá está. Não estou a dizer que seja esta a senhora, mas por acaso acho que o chefe de edição é o senhor Henrique Machado e ele vive da Polícia Judiciária, portanto não pode estar a contrariar. Ele é chefe da edição. Não sei se ele teve alguma coisa a ver com isto. Agora estou aqui, se calhar, a tirar um bocado para fora de pé, mas pronto, há preditores. Eu não sei se Goebbels era considerado um jornalista, mas pelo menos ele conseguiu. Olha, basta-te lembrar do triunfo da vontade da Riefenstahl, não é? Sim. As técnicas estão lá todas corretas, não é? Não, não vou comparar as pessoas ao Goebbels. Não estou a comparar as pessoas. Eu posso é comparar... Estou a falar de propaganda. Há uma coisa importante. Nós não podemos pensar que toda a gente é assim. Porque depois o jornalismo também tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a linha editorial, tem a ver com a redação, com os meios disponíveis, isto, aquilo e aquilo outro. Agora, há coisas que são tão evidentes. E depois é aquilo que lá fora falávamos e que eu já disse aqui. É que eu tenho todo um passado de conhecimento destas pessoas.
E é por isso que eu tenho que te perguntar se é esse passado que te faz mover, quer dizer. O que me faz mover são 4 seres muito bonitos que logo vão estar com o pai quando eu sair daqui. O que me faz mover... Eu acho melhor acrescentares um outro ser bonito aí sim, aos sim, 4. Sim. Ela tem que aturar-me a mim e a eles 4, mas pronto. Mas a questão é esta. É uma questão de integridade física. Um beijinho para ela que está ali da parte de trás do cenário. A questão fundamental é esta. É a razão, acima de tudo. É a justiça, acima de tudo. Se és assim, és um homem imaculado e que tem alguns stresses pós-traumáticos, tem que ter. Assim, Tem que ter. E injustiças sinto-as muito na pele e é muito chato, não é? Tu sabes perfeitamente, e nós já falámos aqui sobre os processos que tenho e tudo mais. Agora, segunda-feira, vou voltar ao tribunal, que há 3 anos que está a correr um processo. Enquanto canalizador ou é outro? É o canalizador, acho que já não há banheiro, há um poliban, já mudaram, a casa já... Pronto. E eu continuo lá naquilo. E continuo por coisas inacreditáveis, por comunicação social, por dizerem que até, inclusive, eu estaria na morte do Luís Grilo. Sim. Isto são coisas dantescas. E o que me preocupa mais não é o mau jornalista, porque há muitos bons. O que me preocupa mais não é o mau inspetor, ou o mau coordenador, ou o mau diretor da unidade, porque há muitos bons. O que me preocupa é a passividade com que os meus concidadãos recebem estas coisas com falta de sentido crítico, ok? Porque nós só vamos à espuma dos dias, nós só vamos àquilo que é muito colorido, ok? As pessoas dizem assim, estavas-me a dizer, João, isto é vendetta, é uma questão pessoal, retirar na paleta as cores, todas as cores, eu só posso pintar o meu quadro a vermelho fúria, a vermelho contestação, e depois também estou a trabalhar para pessoas que me pagam. E eu trabalho para as pessoas e tenho que estabelecer a narrativa, tenho que as defender, tenho que analisar as coisas e se eu vejo que há uma coisa que está mal... Ainda me recordo de uma das conversas que nós tivemos aqui em noutra oportunidade, onde tu dizes que uma das coisas que te movia era, de facto, a mudança de paradigma da justiça em Portugal. Claro. E por falar em mudança de paradigma, e porque as mudanças são lentas e necessitam de alguns fatores externos para acontecer... Eu já tenho uma certa idade, eu estou a ficar um bocado apertado de tempo. Deixa-me voltar a Pedro Fonseca, creio eu, que é o atual diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Porque eu sei que no teu processo há um momento muito importante em que ele dizia que as aulas que dava não eram remuneradas. No entanto, creio que a pessoa responsável pela escola quis dizer que eram remuneradas, mas ou o juiz não deixou ou algo assim. Está tudo publicado. Também na E por si. A certa altura do meu julgamento, ele teve que ir prestar declarações e disse que não era remunerado, fazia... No fundo, o objetivo dele era afastar-se o máximo possível da minha pessoa, porque não queria que alguém pensasse que ele seria suspeito de alguma coisa, ou ter-me até facultado informação, ou ter até consultado informação sobre pessoas que eu pedia, que é uma coisa normalíssima na Polícia Judiciária. Ou que ele tivesse tido contactos com a autoridade tributária a obter informação de alguma coisa. Eu nunca referi o Pedro Fonseca nada, eu sempre disse, atenção, que as informações que eu possa ter passado foram coisas minhas, os meus colegas que me tivessem dito alguma coisa, era da minha responsabilidade, nem sabiam se eu falava com alguém ou não falava. Só que o senhor, muito receoso, a cobardia é uma coisa horrível, chegou lá e retirou-se completamente da equação, nunca conhece a pessoa, e depois disse que nunca recebeu dinheiro nas pós-graduações que eu organizava. Eu não tive testemunhas abonatórias, nunca quis que ninguém fosse lá, só se fosse a minha mãe. Uma testemunha abonatória sempre falava bem de nós, portanto, talvez o Papa Francisco o chamasse, porque é uma pessoa idónea e equidistante, mas pronto. Não tive testemunhas abonatórias, mas chamei uma entretanto, porque ele foi prestar declarações e mentiu em tribunal. Ele até mentiu dizendo que eu sabia que ia ser alvo de buscas e que estava a ser investigado. Porque eles queriam alcançar outra pessoa. E pronto, lá está, eu cumpri tudo o que tinha a cumprir, não havia ninguém para denunciar e eu não negociei essas coisas. Entretanto, chamei o diretor da escola, que disse que, de facto, ele tinha recebido dinheiro que ele tinha dito que não recebia. Só que a certa altura isto está publicado e ouve-se a voz da juiz que não permite que a minha advogada, excelente pessoa, mas tinha 4 meses de advocacia, era uma estagiária, porque eu não tinha, apesar de
ter sido condenado por corrupção e não tinha muito dinheiro à minha disponibilidade, o que é que aconteceu? Ela queria fazer a pergunta e não permitia à juiz. Isto está gravado, está áudio. Portanto, isto é o que nós temos na justiça. E eu menciono isto porque uma das últimas afirmações, de facto, de Pedro Fonseca, enquanto nas novas funções, é de que vamos escrutinar. E eu escrutinei. Eu só estou a seguir as palavras do senhor Pedro Fonseca. Então tem que haver também um autoescrutínio, não é? Sim. O grande incómodo é este. Houve essa situação. Passou. Entretanto, ele está envolvido no processo com os jornalistas. As escutas e as transcrições que eu também publiquei, tem lá tudo. Está lá ele a dar informação, a promiscuidade do relacionamento e tudo mais. E, entretanto, é promovido a Diretor Nacional da Unidade de Combate à Corrupção. Eu acho que, se me permites a ingerência no vosso programa que eu muito estimo, tens que convidar o Dr. Luís Neves, o Diretor da Polícia Judiciária, para vir explicar isso. Porque é algo que não está explicado. Mas estás em Portugal. Fernando Medina perde as eleições em Lisboa e é promovido a Ministro das Finanças. Eu não quero politizar a conversa. E depois aproveitas o Dr. Luís Neves e perguntas: doutor, como é que é possível dar-se luz verde em 24 horas para o Roman Abramovich ser considerado cidadão português? Quando está referenciado em todas as polícias do mundo e todas as entidades, que é uma pessoa que não se deve ter muita confiança. Depois perguntas isso também. Está documentado. O Le Monde publicou isso. Temos jornalismo de investigação cá em Portugal, em que o próprio Navalny, sabes quem é, que está preso, por causa do Putin e tudo mais, referenciou o jornalista português e publicação. Chama-se Paulo Curado, é jornalista do Público. Leiam, acompanhem. É fabuloso. Mas olha que há outro tipo de investigações que a PJ parece ter mais interesse do que propriamente estas que afetam poderosos. Sim. Sim. Há sempre interesse nestas coisas. Bom, e estamos já nos últimos 3 minutos do programa. João, os programas contigo têm que ter mais tempo. E isto leva-nos, de facto, a uma conclusão que é dramática. É de que, de facto, o jornalismo perdeu a sua função de quarto poder? A frase é do Luís Castro, não é minha. Eu escrevi numa das publicações porque acho fabulosa. O Luís Castro, repórter, jornalista da RTP1, é que diz que o jornalismo deixou de ser o quarto poder e encontra-se com o poder no quarto. É cíclico. É cíclico. Vamos esperar. Olha, há bons jornalistas que estão a fazer bons trabalhos, que até são repreendidos e que não querem saber deles e que são ostracizados. E aquilo que eu vejo é que de fora para dentro já se está a fazer como que a limpeza, a catarse disto tudo. Tu consideras que, por exemplo, o facto deste juiz do caso Lucas Miranda ter reconhecido a necessidade de mais informação e que sejam os peritos? Esse juiz é o presidente de um coletivo. Aquele coletivo, eu arrisco a dizer, já fui a muitos tribunais, já vi muita coisa, é dos melhores coletivos que eu já vi até hoje. Em termos daquilo que é o desempenho das funções, da humildade intelectual, do desejo de descobrir a verdade. E, como te disse, ele deu um despacho a dizer que eu não podia estar junto dos advogados por causa da situação de Lucas Miranda. Há excelentes pessoas. O procurador do processo em que o Pedro Fonseca esteve afastado, o Dr. Pedro Fonseca, mas que foram julgados e absolvidos, o jornalista Henrique Machado e o Carlos Lima, é fabuloso. Uma pessoa com uma intuição, com uma capacidade, mesmo intelectualmente muito bom, e eu ponho lá as gravações e tudo mais. Há uma coisa que eu queria dizer, para tu perceberes como é que é o jornalismo e estas coisas. No caso desses jornalistas, o Ministério Público recorreu, mas tu não ouviste dizer isto em lado nenhum. Recorreu? Recorreu. Eles foram absolvidos e o Ministério Público recorreu. E deixa-me só dizer para a final, mais uma vez obrigado por me teres cá, e o jornalismo é importantíssimo e eu defendo que o jornalismo deve ser livre. Eu não estou contra os jornalistas nem o jornalismo. Claro. Agora, livres, façam bem o seu trabalho. Sim, até para não condicionar depois as decisões que a Justiça toma e a própria opinião pública, porque acaba muitas vezes por linchar
as pessoas que eventualmente até acabam por ser inocentes. A tudo isto, resta-me agradecer-te, João, e dizer que, finalmente, depois do Tutti Frutti ter vindo cá para fora, a Procuradora-Geral da República, que tinha dito que não havia meios, acho que decidiu 5 juízes e 5 inspectores ali, exclusivo. Tem é que sair cá para fora. Fantástico. Como é que os meios aparecem? João de Sousa, muito obrigado por ter estado Obrigado aqui eu por terem cá. Obrigado a si que nos acompanhou para mais um programa e, na realidade, mais uma semana de programas. Quero agradecer e desejar-lhe um ótimo fim de semana, dizendo que segunda-feira vamos estar de volta para mais 50 minutos de Povo a Falar. O resto, uma boa noite. Muito obrigado.